Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa mini aula aqui do meu canal. É um prazer estar com vocês novamente aí nessa aula. E aí, tem gostado das mini aulas? Tem curtido muito? Gente, compartilhe as mini aulas com quem vocês conhecem para divulgar ainda mais e muita gente aprender também, né? Porque todo mundo tem que aprender a língua de sinais para deixar aí as coisas mais acessíveis. Show de bola? E aí, você que está assistindo, já se inscreveu no meu canal? Ainda não se inscreveu? Então corre lá, ó, clica em se inscrever, não perca tempo, beleza? Bom, na mini aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. O tema dessa mini aula é como você pode fazer perguntas em língua de sinais. E muita gente tem muita dúvida como fazer pergunta, como formular pergunta, quais sinais usar, como usar esses sinais para formular uma pergunta. E a mini aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Bom, então vamos lá? Primeiro, o que você precisa saber é que quando você for formular alguma pergunta, tem sinais específicos que eles sempre vão ser usados para pergunta. Seja para você questionar, seja para você fazer uma pergunta retórica, mas sempre vou usar esses sinais para poder ser pergunta. Seja eles positivos ou negativos. Tá, Rodrigo, como assim positivo e negativo? Vou explicar para vocês. Quando a pergunta for relacionada a algo positivo, aí você vai usar os sinais de tem, quer, pode, precisa, vai, ou vai também, você pode usar, não tem problema. Esses são sinais positivos, são sinais que estão sempre relacionados a alguma coisa positiva. Agora, tem os seus sinais que são relacionados a coisas negativas. Que sinais são esses? Por exemplo, não pode, não quero, não vai, não consegue. São sinais específicos, mas que você usa eles para as coisas negativas que você for usar. Entendeu? Tá, Rodrigo, esses sinais eu até conheço, mas como eu vou usar eles assim dentro de uma frase para poder fazer uma pergunta? Por exemplo, se você vai perguntar para a pessoa assim: você gostou do almoço de hoje? Então você vai usar o sinal de gostar. Se o sinal de gostar é o sinal foco daquela frase, você quer saber se a pessoa gostou, se ela teve prazer no almoço, se teve alguma coisa positiva lá naquele almoço, esse sinal de gostar, ele vai para o final da frase. Aí o que que você faz? Hoje, meio-dia comer. Gostou? Tem alguns surdos que em frases desse tipo, eles colocam um sim ou não, é como uma escolha para a pessoa fazer no final da frase. Aí você pode falar: hoje, almoço, gostou? Sim ou não? Então tem os surdos que às vezes usam esse sim ou não no final de frase para tipo dar um direito de escolha para a pessoa. Ou muitas vezes eles usam porque eles só querem saber se a pessoa fala sim ou se fala não. Uma simples resposta. Não quer que fale aí um texto na hora de responder, tá bom? Um outro sinal também muito usado que muita gente não sabe, mas que ele também é muito usado para final de pergunta é o sinal de pode. Ele é usado para final de pergunta e para final de afirmação também. Eu acho isso muito maneiro. Vou falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, sinal de pode, essa configuração de mão aqui, e esse movimento bem leve, assim, ó, pode, tá? Se você for usar ele, por exemplo, numa pergunta, quando você for falar, por exemplo, eu posso ir na casa da minha amiga? Vamos supor que você vai interpretar aí uma criança perguntando isso para os pais. Eu posso ir na casa da minha amiga? Então, quando você vai usar essa expressão posso, você vai usar o sinal de pode e ele vai para o final da frase. Aí seria mais ou menos assim: casa, amiga minha e posso? E cara de pergunta. Gente, quando eu falo cara de pergunta, tem que ter, tá? Você não vai fazer o posso? Isso aqui é o quê, gente? Mona Lisa? Não rola, né? Tem que ter cara de pergunta também, é muito importante. Beleza? Bom, esse sinal de pode como afirmação, como é que você vai usar? Às vezes você pode usar como responder a uma pergunta? Pode, posso. Ou você pode usar, por exemplo, numa frase onde o final da afirmação da frase é o sinal de pode. Você foi, fez ali, pode, ok? Então, tipo, pode, ok? Então você falou para a pessoa, explicou para a pessoa e no final fez o pode. Aí acrescentou ok só para dar um charmezinho aí na frase. Tá bom, gente? Bom, outros sinais que são muito usados para pergunta é o sinal de porquê. Porquê, cuidado para não confundir porquê ó, com vingança. Então, porquê, ok? Professor, eu conheço outro sinal de vingança. Isso aí é uma teminha para a nossa próxima aula ao vivo, tá bom? Bom, ó, porquê? Ele é muito usado. Final de pergunta, início de frase de resposta. Resposta, alguém te perguntou alguma coisa. Que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, por quê? Você fala, ó, por quê? Vou explicar. Então você já começa com porquê. Pode fazer isso sim, é super válido, tá? Tem muito surdo que usa,
você pode usar também, tá bom? Então você usou aí o sinal de porquê. Vamos usar uma frase com porquê? Vamos lá. Uma frase. Ontem, festa, amigo meu. Você foi não? Por quê? Detalhezinho nessa frase. Eu coloquei o você. Esse sinal de você, ele é muito interessante, porque não necessariamente ele precisa ser usado. Tem muita gente que usa o você sem necessidade. Ah, professor, mas se eu usar vai estar errado? Não, não vai estar errado. Porém, é só um sinal a mais que você vai fazer que te toma mais tempo. Você pode usar, aproveitar aqueles segundos ali do você e já usar num sinal mais à frente. Te adianta aí, por exemplo, na interpretação. Tá, professor, quais são os momentos que eu preciso usar o você? Nenhum, na verdade. Porque quando você usa o você está falando com a pessoa, você está se direcionando para a pessoa. Então, quando você fala, foi não, por quê? Eu estou olhando para você, ó. Foi não, por quê? Eu estou falando com você. Agora, por exemplo, se você está conversando com outra pessoa, vamos supor que eu estou aqui conversando com uma terceira pessoa aqui, né? Pá, estou conversando com a pessoa, aí eu vejo de canto de olho que você fez o meu sinal. Quando eu vejo de canto de olho que você fez o meu sinal, eu viro e falo assim: você falou o quê? Entendeu? Aí eu uso esse você. Por que que eu usei esse você aqui? Porque eu estou como que intimando a pessoa, eu estou mostrando para ela que eu prestei atenção no que ela disse. Então, quando eu estou aqui, papapá, eu vi a pessoa fazendo alguma coisa, você falou o quê? Você explicou o quê? Você, sinais o quê? É como se eu estivesse indagando para a pessoa querendo uma justificativa. Ele é muito usado nessas situações. Tá, professor, posso usar em outras situações? Pode, não tem problema, é o que eu disse, pode até usar, mas ele vai ser um sinal desnecessário, você já está olhando para a pessoa. Um sinal que ele realmente é importante é quando você vai fazer ele, ela, eles, vocês. Aí são sinais que realmente precisam. Tem como você fazer vocês. Não rola, né? Então tem que ser o vocês, beleza? Ah, um outro sinal bem interessante é o sinal de não consegue. Vamos ir para os negativos agora. Não consegue. Geralmente, quando você vai usar o não consegue, seja para afirmação ou para pergunta, eles sempre vão para o final, tá? Por quê? Porque o nãozinho, que é o não, ele sempre vai em final de frase. Professor, mas eu já vi gente fazendo que ele não vai em final de frase. Ok, tem lá suas exceções, mas é muito raramente, tá? O não, geralmente, ele fica no final da frase. Então, se você for negar alguma coisa, ah, foi você que fez aquilo. Eu? Ali? Eu não. Então, ó, não final de frase, entendeu? Ah, você pode fazer isso? Eu lá? Ah, posso não. Opa, bati aqui no meu microfone. Você fala, eu lá posso não. Entendeu? Ou, por exemplo, vamos supor aí que você está falando sobre. O que que eu posso dizer para te ajudar? Você está falando, por exemplo, que se a pessoa ela quer ir em uma tal viagem, por exemplo. Lá, viagem, você quer? Ou lá, viajar, quer? Você fala, eu viajar? Preguiça, não quero. Então você falou que está com preguiça, é o motivo da sua viagem, de você não querer viajar. Então você fala, preguiça, não quero. Tá bom? Então esses sinais, eles são muito, muito úteis quando você for usar, por exemplo, dentro aí de uma frase que você vai usar uma pergunta, dentro de uma frase que você possa usar uma afirmação, que às vezes ele pode coincidir por o final, como pode, como dá, por exemplo. Esse dá aqui, ele é muito usado para pergunta retórica, tá? Esse dá aqui de é possível. Por exemplo, a pessoa falou que se você deixar sua sandália virada de cabeça para baixo, né? Deixar ela virada assim, com a parte de baixo para cima, você vai, sei lá, virar um sapo. Aí você fala, eu? Muda sapo? Dá? E faz aquela cara tipo assim, como assim? Entendeu? Dá? Aí já faz um, não sei. Entendeu? Então, geralmente, perguntas retóricas, o dá, ele é bem usado quanto a isso. É claro que o assunto em si tem que envolver. Você não vai fazer uma pergunta retórica que a pergunta retórica é um querer e você vai usar um dá, né? Você querer? Não rola, tem que usar o sinal de querer. Não necessariamente a pessoa precisa responder, ok? Tá, professor, é muita coisa, como é que eu faço? Então, eu não vou ditar regras, porque toda regra tem uma exceção. Então, eu não vou ditar regras. Mas eu vou dar uma dicasinha para você aí, para você entender melhor como você pode usar esses sinais, tá? Todos os sinais de o que, porquê, como, quando, pode, não quer, não gosta, gosta, consegue, não consegue,
Esses sinais, eles são muito usados na língua de sinais. E todos esses sinais, quando eles forem usados para pergunta, eles sempre vão ir para o final da frase, tá? Sempre vão ir para o final da frase. Ah, professor, mas o senhor falou sempre. É uma regra. Não é uma... Coloca na cabecinha de vocês. Não é regra. Mas é algo que eu falo para facilitar na hora que vocês forem, por exemplo, organizar as frases. Para você que está aprendendo agora, não foque em organizar a frase agora, ok? Foque em aprender o idioma, foque em entender o idioma, tá? Mas, para você já ter essa pincelada de como organizar a frase, é uma dica muito interessante. Essa lista de sinais que eu falei, você pode até voltar depois do vídeo e rever as listas que eu falei. Essa lista de sinais, você pode usar elas, todos esses sinais, para final de frase, igual os exemplos de frases que eu dei. Você pode usar sempre no final de frase. Isso, sim, ajuda muito para você que vai ter aquele primeiro contato com o surdo. Ajuda muito você a tirar dúvida de como fazer uma pergunta, tá? E lembre, é claro, que quando você sempre for fazer uma pergunta, importantíssimo, expressão facial. É tipo assim, de suma importância, é necessário, então você precisa usar expressão facial, ok? Espero que você tenha gostado aí da nossa aula. Ah, aproveitando, por que você não treina isso com um colega seu ou com um surdo? Encontrou um surdo? Ou encontrou um colega seu que também está aprendendo língua de sinais? Faz uma pergunta para ele. Use esses sinais aí dentro de um contexto de pergunta, igual os exemplos que eu dei. Ó, daqui, hein? E se é claro, você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, compartilha com aquelas pessoas que também têm a mesma dúvida que você teve, ok? Beijo para vocês, um abraço, até mais.